Olá, eu não queria isso para mim. É a segunda parte dessa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor na Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. O livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 14, diz: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Glória a Deus. Na meditação anterior a esta, vimos que em meio a uma tragédia, Obed-Edom foi abençoado. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus e era muito importante. Mas a mesma arca que trouxe a ira de Deus sobre Uzá, trouxe a bênção de Deus sobre a casa e a família de Obed-Edom. O que fez vir a um a ira de Deus e a outro a bênção de Deus? Há 2 versículos aqui que precisamos ler antes. 1 Crônicas 13, 10 e 11. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Deus havia ordenado que ninguém poderia tocar a arca. Era uma ordem de Deus. Essa arca, ela só podia ser transportada através dos sacerdotes, e ela tinha grandes argolas, e nessas argolas eram umas varas enormes, varões, que eram colocados, 2 varões, para que então fosse erguida, colocada nos ombros então dos sacerdotes e transportada. Mas não poderia ser tocada. Essa era uma ordem de Deus, Sabe, ele foi e tocou a arca. Havia uma boa intenção, mas mesmo com a boa intenção dele, ele desobedeceu a Deus. Qual é a boa intenção que justifica uma desobediência a Deus? Nós precisamos pensar nisso, porque Deus, ele não se agrada da desobediência. Desobediência é o pecado, e o homem foi expulso do paraíso por causa da desobediência, porque acabou comendo daquilo que Deus tinha ordenado: não coma, porque do dia em que comer, você morrerá. Então o homem e a mulher comeram do fruto proibido, que Deus havia ordenado que eles não deveriam comer, e por isso foram expulsos do paraíso, e por isso herdamos a morte até hoje. E isso é resultado de uma desobediência. Então a pergunta é: qual a boa intenção que justifica uma desobediência a Deus? Sabe, meus queridos irmãos, Deus é amor, essa é uma verdade, mas Deus também é justiça, e nós não podemos esquecer disso. Sabe, o que parece é que Deus vai perdoar tudo e todos e qualquer coisa, mesmo que a pessoa continue no erro a vida toda, e depois todo mundo vai ter um lugarzinho no céu. Mas há uma justiça de Deus, e a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Ela é plena, ela é perfeita. Bom, precisamos tomar muito cuidado com as nossas boas intenções. Precisamos, porque elas nunca irão justificar nossa desobediência a Deus por uma boa intenção. Por que Obed-Edom foi abençoado? Tem algumas coisas que nós podemos então
é pensar aqui, porque não está registrado na Bíblia exatamente por que ele foi abençoado. Nos 3 meses em que a Arca da Aliança ficou em sua casa. Mas nós podemos deduzir, e por conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, por que Obed-Edom foi abençoado, sua casa e sua família foi abençoado? Bom, em primeiro lugar, porque ele não cometeu nenhum ato de irreverência diante da arca de Deus. Porque aquela arca simbolizava a presença de Deus. Então ele não cometeu nenhum ato de irreverência. Ele teve plena e total reverência diante daquilo que é sagrado. Em segundo lugar, ele respeitou as leis estabelecidas pelo próprio Deus. Ou seja, ele não tocou naquela arca. E também uma coisa que precisa ser acrescentada é que os seus filhos, e não sabemos quanto ele tinha, sabe, se tinha muitos, mas geralmente as famílias tinham muitos filhos. E uma coisa que nós sabemos é que nenhum dos seus filhos tocou aquela arca. Não houve nenhum ato de reverência, nem por parte dele, nem por parte da sua esposa, e muito menos por parte dos seus filhos. Ou seja, ele era um homem que tinha total autoridade dentro do seu lar, sabe? Hoje em dia, meus irmãos amados, parece que os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos. São os filhos que determinam aquilo que os pais irão fazer, que irão comprar, a igreja que vai frequentar. É isso que está acontecendo. São os filhos que determinam, não na casa de Obed-Edom. Porque todos eles tiveram reverência com a Arca da Aliança. Sabe, ele não quis também dar uma abridinha, porque, olha, o que é que tem lá dentro e como está aquilo que tem lá dentro, sabe, a curiosidade. Talvez ele pudesse dizer: eu não vou tocar a arca com as mãos, vou usar uma madeira e eu vou abrir. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com a nossa curiosidade, porque talvez a nossa curiosidade ela pode nos levar a um ato de reverência e podemos estar desobedecendo a Deus. Esse não foi o caso de Obed-Edom. Também Obed-Edom, ele não se ofereceu para ficar com a arca. Isso é uma coisa que nós precisamos salientar, porque a arca era um objeto sagrado. Ninguém poderia tocar a arca, somente os sacerdotes poderiam transportá-la sem tocar na arca. Mas talvez ele pudesse se orgulhar da sua santidade. Olha, pode deixar comigo. Na minha casa nós temos uma santidade, lá tudo é santo. Meus irmãos, nós somos menos do que pensamos, essa é a verdade. Tem muitas pessoas que se orgulham da sua santidade. Sabe, os fariseus eram assim e Jesus combateu eles de frente, misericórdia. Esse não foi o caso de Obed-Edom. Ele não se ofereceu: olha, pode, aqui estou eu, pode, deixa comigo, eu sei o que fazer, eu sei como lidar. Não, ele não fez isso. Por outro lado, também ele não recusou ficar com a arca diante daquilo que tinha acontecido, ou seja, Uzá tinha sido morto porque ele tocou naquela arca. Então, por outro lado, aquilo era um perigo e ele tinha que tomar todos os cuidados, ou seja, ficar com aquela arca na casa dele iria dar muito trabalho, mas ele não se recusou. Ele não se recusou a ficar com ela. Também porque ele era um homem obediente, e esse foi um pedido do rei Davi. Sabe, esse homem era um homem que sabia respeitar as autoridades. Muitas vezes hoje as pessoas, e principalmente os cristãos, eles não estão respeitando as autoridades. Sabe por quê? Porque eles têm uma boa intenção. Diga-se de passagem, os governantes que estão por aí, nós temos plena liberdade para no dia das eleições votar naquele que a gente acha que é o melhor. Essa é a verdade.
Mas quando eles são eleitos, eles são autoridades, e o que a palavra diz é que nós devemos orar pelas autoridades, respeitar as autoridades. E muitas vezes nós vemos os cristãos cheio, carregado de boa intenção, e eles estão falando coisas terríveis contra as autoridades. Cuidado com as boas intenções, misericórdia, está desobedecendo a Deus. Deus quer que nós sejamos obedientes às autoridades, essa é a verdade, que devemos respeitar as autoridades, porque qualquer autoridade nessa terra é estabelecida por Deus, e foi Deus que tinha levantado a Davi, e Davi disse para ele: fique com a arca na sua casa, e ele não se recusou, ele obedeceu. Sabe, ele não reclamou e nem murmurou, porque tem pessoas que eles aceitam, eles até obedecem, mas depois fica reclamando e murmurando, sabe? Fica lá dizendo: puxa, olha tal, por que não foi para a casa de outro, por que tinha que ser na minha... Não, Obed-Edom, ele não reclamou, ele não murmurou, e Deus não tolera os murmuradores, aqueles que só reclamam. Essa é a verdade, meus irmãos. Também Obed-Edom não fez um acordo com Deus. Parece que hoje em dia tem muitos fazendo acordo com Deus. Olha, Senhor Deus, eu vou fazer isso, mas em troca eu quero a tua bênção, em troca eu quero que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar a minha casa, o Senhor venha abençoar as minhas finanças. Ou seja, Senhor, eu vou fazer um desafio de fé aqui, eu vou ficar com ela, mas eu quero a tua bênção. Não, ele não fez isso. Isso não está registrado. Sabe, foi o rei Davi quem pediu para ele ficar com a arca. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Note, meus irmãos amados, que quem abençoou a casa e a família de Obed-Edom não foi o rei Davi, foi o Senhor. Mas foi o rei Davi quem pediu para que ele ficasse com a arca, ou quem determinou que ele ficasse com a arca. E aqui na recomendação, façam de tudo que vier na sua mão, faça de todo o coração, em nome de Jesus, como para o Senhor, porque a recompensa virá do Senhor para nós, e não dos homens para nós. Por isso fica uma reflexão para nós. Qual tem sido a sua reverência com as coisas de Deus? Qual a reverência que você tem com as coisas de Deus? Com a palavra de Deus? Qual é a reverência que você tem com a palavra de Deus? Qual é a reverência que você tem com as leis de Deus? Porque nós estamos falando de coisas sagradas. A palavra de Deus é sagrada, as leis de Deus é sagrada para nós. O que você tem feito com a igreja de Deus? Qual é a reverência que você tem com a igreja de Deus? Nós vemos muitas vezes a pessoa falando mal, sabe, a igreja de fulano, aí metendo pau na igreja. A igreja é de Deus, a igreja é de Deus. Parece que nós estamos cheios da razão, e só nós que fazemos as coisas certas. E se eu estivesse lá, a coisa ia ser diferente. É nada, se Deus não te colocou lá, é porque você não tem que estar lá. Qual a reverência que todos nós temos com a igreja de Deus? No que você tem se disposto para servir para o bem da obra de Deus? Qual o serviço que você tem disposto? O que você tem se disposto a fazer para o bem da obra de Deus? Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam: não dá, para mim não dá, pastor, tenho tantas coisas para fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho família. Obed-Edom também tinha. Ele também tinha. Sabe, muitas vezes as nossas desculpas não deixam que a gente abrace alguma causa de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixamos do lado. Misericórdia. Será que somos como Uzá?
Vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu. Não é porque estão dizendo que tem que fazer assim. Não, eu vou fazer do meu jeito. Bom, ele fez do jeito dele. E a ira de Deus se manifestou na vida dele, misericórdia. Muito cuidado com a ira do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com a ira do Senhor, para que ela não venha sobre nós. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Eu quero isso para mim, com certeza. E você deve querer isso para você, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Meus irmãos amados, é a Cristo que nós estamos servindo. Eu li uma frase muito interessante, que quem muda de igreja por causa de pessoas, ou quem sai da igreja por causa de pessoas, é porque não entrou na igreja por causa de Cristo. Será que nós estamos na igreja por causa de Cristo? Então nós vamos trabalhar para Ele, para a glória dele, e vamos ter reverência com as coisas de Deus, porque assim seremos abençoados, a nossa casa e a nossa família, pelo próprio Senhor Todo-Poderoso. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dá a sua graça, nos dá sabedoria para que tenhamos reverência com as coisas sagradas, com as coisas que é do Senhor, com a sua palavra bendita, ó Deus de Israel, com a sua obra, com a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nos dá sabedoria para servir na tua igreja, para que possamos ser instrumento de bênção, porque, Senhor Deus amado e glorioso, queremos que o Senhor nos abençoe, assim como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Em nome de Jesus nós queremos também. Por isso pedimos direção, para que tenhamos reverência em tudo. Pedimos, Senhor Deus, e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, meu desejo é que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, as suas finanças, o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?